Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor, né? Nós acordamos, estamos vencendo o dia, né? Para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, glória a Deus. Hoje é dia, deixa eu ver que dia que é hoje, dia 1º de dezembro, né? Estamos já, boa noite, Maria Júlia. Adentramos o último mês do ano, né? Shalom, Simone. E nós estamos a 475 dias do término da geração da figueira, né? Término da geração da figueira. 1 ano, 2 meses e 20 dias. Isso quer dizer muita coisa. Irmãos, nós estamos chegando no fim. Vários irmãos aí estão, como é que diz? Shalom, Poliana, boa noite, Rosane. Vários irmãos estão tendo revelações, estão tendo sonhos, né? Outros já tiveram e agora está vindo à luz aquilo que eles já escreveram. Aí hoje me mandaram de um, né? Eu não sou muito fã dele, não, porque não condiz com muita coisa, mas o que ele diz não está fora, não. Está dentro do padrão, dentro daquilo que a gente está vendo. Shalom, Andréia, Shalom, Maria Rita, para todos que estão entrando aí, meu muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. E nós estamos vendo aí, né, a política, cada hora ela está ficando, que estamos andando no meio de demônios. A senhora acredita que os demônios podem usar pessoas próximas a nós? Claro que sim, isso sempre aconteceu, sempre aconteceu. Isso daí é o normal. Eu tô lendo com vocês os Nephilim, né? Eu vou ler mais uma parte que o pastor lá, o americano, colocou hoje. Eu quero ler com vocês para vocês entenderem. Shalom, Sandra, Shalom, Etienne, boa noite, Maris. Nós precisamos estar alerta, precisamos estar vigilantes quanto a esse tipo de coisa, porque Satanás é vindo até nós com grande fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. E esse pouco tempo dele, né? Esse pouco tempo dele, ele vai vir com força. Shalom, Viviane. Entendeu? Mas deixa eu mostrar uma coisa. Oh, meu Deus, eu esqueci, pentei meu cabelo errado. Desculpa aí, tá? Hoje eu acordei hoje muito ruim. Ruim assim de ânimo, né? Acordei hoje assim, entristecida, né? Pesada, né? Boa noite, Meire. Eu acordei assim, um caco. Vou falar bem a verdade para vocês. Mas Deus é bom, né? Deus nos alegra, né? E olha só o que chegou para mim, olha. Olha só o que eu ganhei. Dá uma olhada no que eu ganhei. Olha isso. Olha só, eu ganhei uma Bíblia etíope com 201 livros. Olha isso. Não é muita bênção do Senhor? Boa noite, Suzana. Eu fiquei tão feliz na hora que eu recebi, né? Uma irmã esses dias atrás me escreveu, né? Perguntando sobre, como é que diz, sobre a Bíblia etíope. Eu falei, olha, eu nunca tive contato com a Bíblia etíope, então eu não sei dizer, né, exatamente, né, e tal. E aí ela me mandou alguns links para eu ver o que eu achava dessa ou daquela, né, tinha algumas lá, né. Aí eu falei para ela, olha, pelo que eu li, né, pelo que eu tô lendo ali, eu acho que essa daqui deve ser a melhor, né, eu acho que sim, deve ser a mais completa, né? Aí quando foi, daí a pouco ela falou, olha, eu te comprei uma Bíblia para a senhora. O que Deus mandou eu comprar uma Bíblia para a senhora. Eu jamais poderia ter uma Bíblia dessa, porque ela é muito cara. Mas o Senhor é aquele que cuida de mim, é aquele que usa os filhos dele para me fazer feliz. E eu agradeço, ela não me autorizou falar quem era, então eu não vou falar. Mas eu quero agradecer imensamente pela Bíblia.
tô assim, vasculhando ela, né? Ela tem 700 e poucas páginas, tá? A Bíblia toda tá aqui em 700 e poucas páginas. É a letra pequenininha, mas eu já pedi pro Senhor, Senhor, abençoa a minha visão para eu ficar com a minha visão mais aguçada para poder ler a letra menor, né? Tá vendo, gente? Benção, né? Mas é muito boa a Bíblia, tem os livros apócrifos, todos os livros apócrifos. É muito boa. E eu vou estudar ela, né? Vou para a gente poder estudar junto, enquanto a gente ainda tem tempo aqui, né? Shalom, Pastor Luiz. E então eu vou ler bastante ela, quero ver. Hoje eu já peguei para dar a leitura nela, eu estava dando uma folhada nos livros apócrifos, né? E essa é uma das mais completas. Eu acredito que é a mais completa, né? E glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dessa irmã que me favoreceu, me deu, né, esse presente. Né? Deus mandou ela me mandar e eu estou muito feliz. E eu digo para vocês, eu levantei hoje, como eu disse, eu levantei hoje que eu não queria nada. Eu tava um caco. Mas Deus é bom em todo tempo Deus é bom, né? Então vamos lá, a irmã, não sei se ela tá aí, mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado. Mas é isso aí. Shalom, Luciana, seja bem-vinda, minha irmã. Mas eu tava hoje, né, tava conversando com minha irmã agora de tarde, e ela, porque aqui em Maringá, deu um vendaval aqui, mas louvado seja Deus, na minha região aqui, eu comecei a clamar a Deus, que a coisa começou a ficar feia, e eu comecei a orar ao Senhor, e falei, Senhor, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos aqui, afasta o mal das nossas casas, né? E comecei a clamar, eu acho que eu fiquei uma meia hora clamando para que o mal não chegasse aqui, do jeito que estava vindo, o céu estava tenebroso. Aí essa irmã me escreveu, né, irmã Ruth do céu, aqui na cidade a coisa tá feia, né? Aí me deu aquilo de falar para ela assim, levanta a tua mão pro céu e ora pela tua cidade, ora, porque Deus vai agir, Deus através da tua oração, levanta a mão pro alto, porque essa chuva vai cessar em nome de Jesus, né? Nós temos que cumprir o que Jesus mandou, né? Nós precisamos ter a autoridade do Espírito Santo, irmãos. Como a Maria Júlia perguntou aí, como é que faz, né? Para não ter ataque de Satanás, porque às vezes só oração parece que não resolve, né? Não, resolve sim. O problema é ter a autoridade do Espírito Santo. O problema é ter intimidade com Deus. O problema é você buscar o Senhor, a obediência da palavra te dá a autoridade do Espírito Santo. Você sabia disso? A obediência da palavra te dá a autoridade do Espírito Santo. Entendeu? Aí quando ela falou para mim, né, daqui a pouco ela me escreveu assim, irmã Ruth, a chuva cessou. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, ter a autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos buscar essa autoridade. Nós necessitamos urgentemente, porque o tempo final nós já chegamos nele. Nós não temos mais muito tempo. O nosso tempo está restrito. Se você acha que eu estou com conversa fiada, não estou, meu irmão. Eu estou falando a verdade. Quem me conhece aqui sabe o que eu estou falando. Entendeu? E mesmo assim, Deus permite que a gente seja tentado, né? Tentado. Exatamente, mas não adianta você jejuar e orar se você não obedecer a palavra. Entendeu? Não adianta você orar e jejuar se você não tem obediência na palavra. Nós precisamos orar e jejuar, primeiro, para nos quebrar. Segundo, para nós estarmos de acordo com a palavra de Deus, termos condições para isso. E terceiro, termos a autoridade do Espírito Santo. Irmãos, presta atenção no que eu vou contar para vocês. Quando o meu ex fez aquelas macumbas todas para mim, né? Fez magia negra para eu morrer, né?
Foi magia negra daquelas braba, não foi coisa pequena não, entendeu? Exatamente, Suzana, as profecias estão se cumprindo e está claro que está próximo, exatamente. E agora é hora de nós termos a autoridade do Espírito Santo. Porque nós vamos pisar serpentes e escorpiões. E como é que eu vou fazer para pisar serpente e escorpião se eu tô com a minha vida bagunçada com Deus? Não vai ter jeito. Boa noite, Lucas. Não tem. Não existe como. Não existe. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro eu tive 3 derrames, nenhum estourou na minha cabeça, Deus me livrou. Só que eu não sabia de onde viu o que estava acontecendo. Eu não tinha noção. Passou o tempo, Deus me mostrou o que era. E aí eu comecei a lutar com o diabo. Comecei a lutar com o diabo. E era Deus lutar por mim, mas eu não tinha força para expulsar o diabo. Foi durante um ano e meio. Ele me jogava no chão. Eu tô falando a verdade para vocês, o que acontecia comigo. Ele me jogava no chão. Quantas vezes eu caí, porque eu sentia o pé do Satanás no meu pé para eu me derrubar no chão. Caí mesmo na rua, caí na rua. Eu era agredida. Eu começava a passar mal. Olha, era uma coisa absurda. Se vocês vissem o que aconteceu um dia dentro do meu ateliê, eu e a minha filha, eu totalmente inerte em cima de um sofá, inerte, não conseguia abrir a boca, não conseguia abrir os olhos, eu só ouvia ela falar e eu estava presa dentro de mim. E ela via as coisas e o irmão que orava por mim orava junto com ela. E eu escutava, isso foi das 7 da manhã ao meio-dia, tá? Das 7 da manhã ao meio-dia. E eles orando por mim, e eu ali que eu não me mexia, e ela falava, irmão meu querido, eu tô vendo, a minha mãe tá com a boca toda costurada. Ela via, ela tinha as visões, ela tava com a visão aberta, entendeu? E colocou isso sim por magia negra feita, mano. Sim, minha irmã, todos nós estamos sujeitos. Eu tô contando a minha experiência. Para mim foi feita magia negra para eu morrer. E nesse dia, irmãos, esse dia, e eles orando, e ela falava, irmão meu querido, o demônio tá aqui dentro, ele tá vestido de fantasma, ele tá com a máscara de fantasma, e ele tá garfando as coxas da minha mãe, tá garfando tudo da minha mãe aqui dentro. Ele vai garfar a minha mãe. E eles oravam, eles não paravam de orar. Quando foi, eu calculo que era mais ou menos 11 horas da manhã, por aí, a minha filha falou assim, irmão meu kids, tá entrando 5 homens de branco aqui dentro do ateliê da minha mãe, eles são muito altos, eu não consigo enxergar o rosto deles, eles ultrapassam o teto, eles estão segurando o fantasma que tá aqui dentro, eles estão tirando a roupa do fantasma. Ela falava para ele, eu escutava tudo, mas eu não conseguia me mexer. Eles estão tirando a roupa do fantasma, o meu kids, eles estão tirando a roupa do fantasma, e o meu kids orando, em nome de Jesus, pai. E ele orava, e ela colocou no Viva Voz, o celular, e ali eles orando e clamando, e ela falando, e ela falou assim, meu kids, eles tiraram a roupa do fantasma, eles vão tirar a máscara do fantasma. Aí ela falou assim, meu kids, o fantasma, eles tiraram a roupa, ele usa fralda, falou desse jeito. Aí de repente ela falou assim, tiraram a máscara, é meu irmão meu kids, é o meu irmão que tá aqui dentro tentando matar a minha mãe. Aí ela falava assim, meu kids, eles agarraram ele, estão algemando ele, eles estão levando ele para fora do ateliê, 5 anjos, 5 homens vestidos de branco, levando o fantasma do meu filho para fora do ateliê. Quando ela falou assim, eles saíram com ele. Quando ela falou assim, eu abri os olhos. Quando ela falou isso, eu abri os olhos, mas eu não tinha força para falar. Eu não tinha força. Eu fui levantar daquele sofá, era mais de 3 horas da tarde. Eu não tinha como me mexer, eu não tinha como, meu corpo todo doía. Era como se eu tivesse levado uma surra. Eu passei por isso, meus irmãos, eu passei por isso.
E depois, exatamente, projeção astral. E depois, quando ele voltou para casa, ele contou que ele fazia projeção astral. Ele contou com a boca dele que ele fazia projeção astral. Aí as minhas filhas falaram, tá vendo, mãe? Era ele que estava dentro, era ele que estava tentando te matar. Entenderam? O meu ex e o meu filho fizeram um pacto para que eles pudessem ser muito ricos em Angola, que eles pudessem ter muito capital em Angola. E eles, para fazer esse pacto, venderam eu e as minhas filhas para que nós morrêssemos e eles enriquecessem na África, entendeu? Foi isso que aconteceu. Exatamente em troca de dinheiro, exatamente isso. Então, meus irmãos, por isso eu não posso me chegar. O que Deus manda é que eu fique longe, distante dos dois, entenderam? Entenderam? E as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem. Então, por isso eu entreguei a vida dele ao Senhor e não peço mais, porque o Senhor disse que não é para eu pedir, né? Tá entendendo? Então, agora como é que eu consegui me ver livre disso? Obediência na palavra. Viver a palavra. Eu me entreguei para Deus para viver a palavra. Entendeu? Então, meus irmãos, presta atenção. Eu descobri porque eles contaram. Eu estava sabendo que estava acontecendo alguma coisa, mas eles chegaram e contaram tudo. Tá entendendo? Então, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Como que eu me vi livre disso? A última vez, eu já contei aqui. Eu sentava aqui nessa casa, aqui na mesa, para trabalhar, né? E, de repente, eu sentia um cheiro de cigarro invadindo aqui o lugar, né? Invadia aquele cheiro. Uns 2 anos, esse cheiro de cigarro me perseguindo. Quando foi um dia, eu falei, não, eu não vou aceitar esse cheiro de cigarro, não. Eu não posso. Eu comecei a orar a Deus, Senhor, me dá autoridade do Espírito Santo para mandar esse Satanás embora. Em nome de Jesus, Pai, me dá autoridade do Espírito Santo para mandar esse Satanás embora. E eu comecei a orar a Deus, e comecei a clamar a Deus, e comecei, né, a ler a palavra, a me colocar. Quando foi um belo dia de madrugada, eu já contei isso aqui várias vezes para vocês. Quando foi um belo dia de madrugada, eu senti a minha cama, nessa época ficava virada para a parte de fora da casa, né? No quarto, e a parede de madeira ela é fininha, ela deve ter o quê? Nem 5 milímetros não tem. E eu senti a hora que encostou um corpo. Encostou o corpo na cabeceira da minha cama. Eu senti a quentura do corpo. Eu senti. Boa noite, Esther. Quando eu senti aquilo, o cheiro do cigarro entrou para dentro do meu quarto e eu engasguei. E eu levantei engasgada. Quando eu percebi que era o cheiro que estava ali, o Senhor me deu autoridade. Eu sentei na cama, eu nem me ajoelhar, não me ajoelhei. Aliás, pro diabo a gente não ajoelha, é de pé que a gente fica. Tá? A gente ajoelha para Deus, não para Satanás. E aí, quando eu me ajoelhei, eu fiquei sentada, o Senhor falou comigo, é agora, é a hora. E eu ali, eu falei, Satanás do inferno, você vai pegar esse cheiro do teu cigarro, essa porcaria que você está trazendo para dentro da minha casa, e você vai levar para quem te mandou, e você avisa para quem te mandou que esta casa pertence ao Senhor Jesus, que essa mulher é do Senhor Jesus. E aqui não tem diabo que entre na minha vida e na minha casa, porque eu estou lavada e coberta com o sangue de Cristo. E vai embora agora em nome de Jesus. Quando eu falei assim, irmãos, o cheiro simplesmente desapareceu. Entendeu? Desapareceu. Irmã Ruth, eu já senti algumas vezes cheiro de podre. Dizem que pode ser espírito de alguém que... Não, minha irmã, isso é o espírito do Satanás, meu, não é espírito de ninguém. Não existe espírito de gente andando por aí. Não. Existe o espírito do diabo. Existe o espírito do Satanás que vem perturbar a vida do povo. Nós precisamos buscar de Deus a autoridade do Espírito Santo. Entenderam?
Precisamos buscar do Pai a autoridade do Espírito Santo para esses espíritos. Nós temos para pisar. Quando você fala pisar serpente e escorpião, boa noite, Fernanda. Quando se fala pisar serpente e escorpião, você está falando que é pisar no diabo. É isso, é pisar no Satanás. Como que eu vou pisar? Agora, como que eu vou pisar no Satanás se eu não tenho vida com Deus? Como é que eu vou pisar a cabeça do diabo se eu vivo qualquer tipo de vida menos a vida com o Senhor? Entendeu? Como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho vida com o Pai, eu não leio nem a Bíblia. Eu não clamo a Deus. Eu não me importo em levar essa mensagem. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou pisar o Satanás? Não, meu irmão. Você tem, primeira coisa, o diabo não corre do que você fala, ele corre da tua vida com Deus. Ele corre quando você obedece a palavra de Deus, exatamente, quando você começa a entrar em santidade. Ah, irmã Ruth, mas eu sou jovem, eu não quero ficar igual a senhora despencada. A verdade é essa. Meu irmão, você pode ser jovem, você pode se enfeitar, você pode fazer o que você quiser, você não pode pecar. Você não pode usar roupas manchadas da carne. Você deve se abster da idolatria, você deve tirar da tua vida o andar errado, promiscuidade, adultério, fornicação, prostituição, lascívia, língua comprida. Presta atenção com a tua língua. Você não pode ter esse tipo de coisa na tua vida. Esse tipo de coisa não te dá autoridade para expulsar o diabo. Tá entendendo, irmãos? Sabe o que eu acho engraçado? Que quando agora... Boa noite, Alexandra. Graça e paz para você também. Quando agora eu tenho ataques do diabo, porque eu tenho ataque do diabo. Você acha que o diabo deixa de me atacar? Claro que não. Ele vem. Mas ele já não me segura na garganta. Ele já não se coloca aqui em cima de mim. Tá entendendo? Não se coloca em cima de mim. Ele pega na minha mão. Ele segura o meu pulso. Que coisa mais interessante. Ele segura o meu pulso. A última vez que eu tive uma guerra com ele tremenda, da madrugada, a minha filha ouviu eu gritando, né? Eu gritando com ele, expulsando, aí ela veio e terminou de expulsar e ele saiu. Ele estava agarrado aqui. Eu fiquei um dia inteiro sentindo a mão dele aqui em mim. Tá bom? Sentindo a mão dele aqui em mim o dia inteiro. E eu falava, Senhor, tira essa mão desse Satanás de mim. Irmãos, eu já tive ataques malignos que vocês não têm noção. Vocês não calculam. Vocês não calculam. E não só eu, as minhas filhas também. Tá entendendo? Mas o Senhor nos livra. Como que ele livra? Na obediência da palavra. Tá entendendo? Na obediência da palavra. Chega alguém para falar mal dos outros, fica quieto. Procura nem escutar. Olha, fulano, você tá querendo falar mal de alguém? Ó, vai falar com outra pessoa, porque meu ouvido não é pinico, não, tá? Meu ouvido não é pinico, eu não tenho esse costume. O meu Deus diz que a gente não pode ficar falando mal da vida dos outros. Entendeu? Você não pode desejar o mal pro teu próximo. Presta atenção. O anjo, quando veio brigar pelo corpo de Moisés, que ele veio recolher o corpo de Moisés, Satanás entrou para brigar com ele, né? O que o anjo falou para ele? O Senhor te repreenda. Entendeu? E olha, era o anjo, hein? Era o anjo do Senhor. O Senhor te repreenda. Entendeu? Então, meus irmãos, se coloquem na presença do Pai. Não existe maneira de você expulsar Satanás a não ser tendo vida com Deus. Ou você tem vida com Deus, ou você esquece. Aqui o pastor Luiz colocou Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Você escutou? A paz, Simone. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Isso tudo, meu irmão, você tem que tirar da tua vida. Você tem que fazer uma limpeza em você. Você tem que buscar, tá entendendo? Limpar você. Isso Deus não vai fazer para você, não. É você que tem que fazer. É você que tem que se dispor a estar dentro da palavra do Pai. Presta atenção. É você que tem que se dispor a estar dentro da palavra do Pai.
Ele vai te ajudar no seu propósito. Ele vai, se você abrir a porta que você quer se livrar dessas coisas, ele vem te ajudar. Mas é você que tem que dar o primeiro passo. Eis que estou à porta e bato. Entendeu? Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ele entra, ele arruma a tua casa e vocês vão cear junto. Mas se você, meu irmão, não tem essa visão, vai ficar difícil. Amém? Irmãos, eu queria ler com vocês aqui, antes de eu trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que vocês estão cansados, mas esse aqui é um ensinamento, tá? Exatamente, a Bíblia diz que depois vem o juízo, né, pastor? O pessoal acha que espírito maligno espírito de outras coisas, né? Nós não temos isso não existe. Morrendo o homem, perece os seus pensamentos. Eu quero escutar eu quero colocar aqui o que o pastor colocou hoje. Presta atenção. Isso aqui vai ser muito interessante para vocês entenderem os dias que nós estamos seguindo. Quando aqui falhar, vocês pelo menos já têm a compreensão, tá certo? Eu vou ler aqui, tá? Diz assim: os Néfilim entre nós, homens de renome, metamorfos e a semente oculta dos vigilantes nos últimos dias. Escuta isso. Os gigantes que não foram embora, há uma estranha cegueira sobre o mundo moderno, uma espécie de catarata espiritual, que impede as pessoas de verem o que está bem na frente de seu rosto. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra Néfilins, eles imaginam algo com 10 pés de altura, segurando um porrete na mão. Presta atenção. Elas pensam em Golias e os anaqueus e os refaíns e presumem que, se os Néfilins estivessem vivos hoje, os veríamos na quadra do NBA ou pisando sobre telhados. O que elas falham em compreender é que a Bíblia nunca restringiu os Néfilim apenas à altura. A própria palavra está ligada à ideia de caídos, aqueles descendentes de anjos caídos. Em Gênesis, o Espírito Santo diz: havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso, quer dizer, depois do dilúvio. Gênesis 6:4. A frase homens de renome significa exatamente o que diz: homens famosos, homens celebrados. Boa noite, Miriam. Homens colocados em pedestais, homens sob os holofotes, homens de quem o mundo não para de falar. Quem gosta de glória é o diabo, né? Se o diabo tem uma semente, e Jesus disse que sim quando chamou os fariseus de geração de víboras. Está em Mateus 23:33. Então, essa semente não está se escondendo em cavernas. Eles estão na frente, no centro, dirigindo o espetáculo. O mundo não quer que um gigante de 10 pés hoje. O mundo quer uma celebridade, quer uma superestrela, um queridinho político, um ícone moldado pela mídia. A fome por fama substituiu a fome por Deus. O diabo sabia exatamente o que estava fazendo quando mudou sua estratégia dos Néfilim. Os antigos gigantes eram fáceis de avistar. Os novos se misturam, e é assim que Satanás gosta. Sutil, suave, camuflado, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Segundo Coríntios 11:14. Se Satanás pode se transformar, você não acha que sua semente também pode? Se seus ministros podem se transformar em apóstolos, mestres, profetas e formadores de cultura, olha isso! Então, por que qualquer crente deveria se chocar que alguns dos maiores nomes da terra possam nem mesmo ser totalmente humanos? Lembra que eu falo isso, que não é todo mundo que é totalmente humano? Tá lembrado disso que eu falo isso? Segundo, estratégia dos metamorfos dos últimos dias. A Bíblia retrata o diabo como um enganador, muito antes de chamá-lo de destruidor. Ele age primeiro por meio de falsificações, camuflagem e falsas aparências.
Eva não foi abordada por um monstro. Ela foi abordada por algo sutil. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as bestas do campo. Gênesis 3, 1. A sutileza é a primeira arma de Satanás. E a transformação é a segunda. Cristãos modernos vivem em um mundo onde Hollywood, mídias sociais, entretenimento digital, presta atenção, são as linhas de frente da guerra espiritual. Mas ainda pensam que a guerra espiritual parece uma criatura vermelha com chifres e enforcado. Eles não têm ideia de quão avançadas se tornaram as táticas do inimigo. Os ministros de Satanás podem se transformar. Sua semente podem se transformar. E os Néfilim, que eram descendentes de anjos, certamente poderiam transformar. Olha isso. É aqui que entra em cena todo o tópico de sósias. Presta atenção, tópico de sósias de celebridades. Sabe quando a gente fala de viajantes do tempo, clones? É isso aqui, irmãos, é tudo Néfilim, é tudo Néfilim. Olha aqui, ó. Por ano, as pessoas sussurraram discretamente sobre Hollywood, reciclando rostos. Mas na última década, esses sussurros se tornaram inevitáveis. As pessoas estão notando a maneira estranha e incômoda como certas celebridades se assemelham a figuras históricas. Tem um monte, eu já coloquei até nos meus stories. Vou voltar a colocar lá para vocês verem. Não de forma vaga, mas precisa. Estrutura óssea idêntica, espaçamento de olhos idênticos, mandíbulas idênticas. A conta Fitzflat-Hert, acho que é isso, tem mostrado sobreposições que combinam perfeitamente. E depois de ver uma centena delas, você percebe que a coincidência saiu do recinto. Ou o pool genético está se repetindo como uma fotocópia. E considerando que a Bíblia diz que os últimos dias serão como os dias de Noé, Mateus 24, 37, a segunda opção se encaixa muito mais confortavelmente com as Escrituras do que a primeira. Os antigos gigantes dependiam da força física. Os novos gigantes dependem da força da influência. Os antigos vigilantes se rebelaram abertamente. Os novos se rebelam sutilmente. Satanás foi destruído por Josué, Caleb e Davi no campo de batalha aberto. Então, ele moveu a guerra para o subsolo. Olha isso. O inimigo se adaptou. Se a linhagem de sangue dos Néfilim ainda está ativa, e a Bíblia diz que é semente da serpente. Olha a imagem que ele colocou aqui, ó. Olha a imagem que ele colocou. Entendeu? Olha aí os Néfilim. Olha aí os Néfilim. Deixa eu seguir aqui. Isso aqui é conhecimento, tá, gente? Isso aqui é conhecimento. Vocês precisam aprender sobre isso, porque os dias já estão chegando e a gente não vai estar mais junto para conversar. Olha aqui, ó. A semente da serpente continua, então. Não espere que ela apareça de armadura. Espere que ela apareça na capa da revista, nas tendências do TikTok, nos palcos políticos, em premiações pingando de simbolismo oculto, sorrindo como anjos de luz. Boa noite, Berenice. Presta atenção. Homens de renome, hoje são os queridinhos da mídia do diabo. Vocês entenderam? Uma das declarações mais ignoradas em Gênesis 6 é que os Néfilim eram homens valentes, homens de renome. Gênesis 6, 4. Renome significa fama. Renome significa atenção global. Renome significa que as pessoas te adoram sem chamar isso de adoração. Por acaso o povo não faz isso com os artistas de televisão, de cinema? Não é? E o diabo, sendo o Deus deste mundo, segundo Coríntios 4:4, não tem problema em distribuir reinos para quem se curva, pois ele admitiu abertamente a Jesus: todo este poder te darei,
porque me foi entregue, e a quem eu quiser eu dou. Está em Lucas 4:6. A maioria dos cristãos finge que este versículo não existe. Mas ele existe, e ele te diz exatamente como Satanás comanda o mundo. Ele controla a influência, ele controla a visibilidade, ele controla o panteão moderno dos renomados. Os gigantes da nossa era não têm 10 pés de altura. Eles são ícones da música, do esporte, do cinema, da política, da moda, da mídia, entretenimento. Se os vigias ensinaram à humanidade conhecimento proibido uma vez, lembra do livro de Enoque? Não faz sentido que seus filhos ainda operem em tecnologia, cultura e manipulação avançada? Lembra? Ensinar astrologia, como desenvolver, fazer enxerto das plantas. Está lembrado disso? Olha aqui, ó. Se os vigias ensinaram à humanidade conhecimento proibido uma vez, não faz sentido que seus filhos ainda operem em tecnologia, cultura e manipulação avançada, manipulação genética. Os velhos vigias deram armamento, encantamento e astrologia. Os modernos dão programação preditiva, ciência genética, guerra psicológica, hipnose midiática. Eles não precisam de lanças quando tem plataformas de streaming. Não precisam de espadas quando tem manipulação social. Não precisam de altares quando tem tapetes vermelhos, né? Tapete do Oscar, né? Tapete dos grandes se colocando como os reis da terra, né? E se algum desses indivíduos forem, de fato, Néfilim, híbridos de anjos caídos, então isso explica sua estranha atemporalidade, seu carisma sobrenatural, seus símbolos ocultos, suas personas mutantes, seus desaparecimentos repentinos, suas ressurreições cuidadosamente orquestradas em novos papéis, e seus bizarros doppelgangers de Hollywood, que surgem a cada geração como um relógio. O que é o doppelgangers? Reciclagem de celebridades e o espírito da era. Olha isso, reciclagem de celebridades. O fenômeno do doppelganger não é apenas uma curiosidade conspiratória. É uma trilha de migalhas espirituais. A Bíblia te diz claramente que os espíritos desencarnados dos gigantes, hein? Não é de homens criados por Deus, não. É daqueles que são néfilins. Presta atenção, já expliquei isso aqui para vocês. A Bíblia diz claramente que os espíritos desencarnados dos gigantes se tornaram os demônios que vagueiam pela terra. Está em Isaías 26:14, Mateus 12:43. Pode procurar lá que vocês vão achar. E no livro de Enoque fala muito sobre isso. Se os espíritos demoníacos imitam, copiam e personificam, por que os Néfilim não fariam o mesmo? Os filhos dos vigias eram seres de nascimento antinatural. E a Bíblia não restringe suas habilidades. Se Satanás transforma em anjos de luz, sua semente pode se transformar em qualquer fachada que caiba no momento. Isso inclui aparecer como humanos, celebridades, influenciadores ou ícones políticos. Quando você começa a ver celebridades recicladas, com estruturas faciais idênticas, décadas após décadas, você não está testemunhando coincidência. Você está testemunhando um padrão espiritual. Essas coisas não envelhecem como humanos normais. Não desaparecem como os humanos normais. Não se desgastam como os humanos normais. Elas somem e reaparecem como se estivessem interpretando papéis em um roteiro escrito por forças invisíveis. É por isso que alguns pesquisadores os chamam de NPCs, personagens não jogáveis.
Mas a Bíblia já chegou primeiro à explicação. A semente da serpente não morreu no dilúvio, porque o texto bíblico diz, e também depois disso, Gênesis 6:4. Depois disso significa depois do dilúvio. Depois disso significa que eles voltaram. Depois disso significa que a linhagem continuou. E note como as celebridades modernas são obcecadas por sangue. Lembra que eu falei ontem? Vídeos, clipes temáticos de sangue. Performances com cor de sangue. Simbolismo de sangue na moda. Até declarações abertas sobre transfusões de sangue jovem. Sangue jovem. Apocalipse descreve uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Olha isso, Apocalipse 17:6. Isso não é simbolismo poético, é um padrão. O oculto sempre foi vampírico por natureza. Os Néfilim, sendo nem totalmente humanos, nem totalmente angelicais, são naturalmente atraídos pela força vital do homem. Quando você vê celebridades glamourizando sangue, arte com temas de canibalismo e rituais ocultos, você está testemunhando, peraí gente, mais um aqui, um apetite espiritual vindo à tona. A semente da serpente na cultura moderna. As pessoas hoje são enganadas pela imagem. Os humanos olham para a altura, o talento, o carisma ou o charme político. Mas Deus olha para o coração. 1 Samuel 16:7. O diabo olha para a utilidade. Se a semente da serpente está ativa hoje, elas não estão se escondendo em florestas. Elas estão em programas de entrevistas. Elas estão encabeçando turnês mundiais. Elas estão sentadas em conselhos corporativos. Elas estão moldando narrativas que dirigem a humanidade em direção ao anticristo vindouro. Os vigias quiseram corromper a humanidade antes que Cristo viesse pela primeira vez. Então, o que faz alguém pensar que eles pararam de tentar antes de seu retorno? A Bíblia diz que o joio cresce ao lado do trigo, até o fim, Mateus 13:30. O joio representa a humanidade falsificada, semente semeada pelo maligno, Mateus 13:38. Os fariseus foram chamados de víboras, não por causa da sua altura, mas por causa de sua linhagem espiritual. Esses não eram gigantes, eles estavam espiritualmente e possivelmente geneticamente conectados ao inimigo de Deus. E quando a Bíblia adverte que nos últimos dias virão tempos perigosos, está em 2 Timóteo 3:1, ela descreve homens energizados pela maldade espiritual. Shalom, Adriane. Maldade espiritual. Não apenas carne e sangue. A verdadeira ameaça dos Néfilim hoje não é o tamanho físico, é a infiltração espiritual. Sexto tópico. Nem todos os Néfilim são gigantes. Alguns usam ternos e roupas de grife. Olha, né? Engraçado que eles colocaram até as roupas de grife, né? Marca, né? A marca, para você se acostumado com esse nome, marca. Esta é a parte que as pessoas perdem. Os gigantes do Antigo Testamento foram dizimados pela guerra. O diabo aprendeu com suas perdas. Se ele quer longevidade, deve se misturar, deve se mover silenciosamente, deve parecer humano. Os vigias falharam quando produziram algo óbvio demais, inconfundível demais. O mundo viu os gigantes e os temeu, e Israel os matou. Lembra de Golias, né? Os 5 irmãos dele, tá lembrado disso? Então os novos Néfilim não cresceram verticalmente, cresceram estrategicamente. Gigantes altos morrem rápido, mas híbridos sutis podem governar nações. Lembra que eu falo sempre para vocês? Do Equador, da linha do Equador para cima, só tem Néfilim. Presta atenção nisso que eu falo para vocês. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Isso inclui as ondas de rádio da mídia. Olha isso.
Os espíritos que energizam os homens hoje são os mesmos espíritos que energizam os tiranos pré-diluvianos. Se Golias estivesse vivo hoje, ele não estaria lutando contra Davi em um vale. Ele estaria assinando com uma agência de Hollywood, concorrendo a um cargo político e liderando uma empresa global de tecnologia. Seu poder não seria físico, seria cultural. E se os anjos caídos são capazes de aparecer como homens, como os que visitaram Abraão, Gênesis 18:2, e que visitou Daniel, Daniel 10:5-6, então por que assumir que anjos caídos hoje devem parecer monstruosos? Eles parecem homens porque estão aparecendo como homens. Eles parecem celebridades, porque esse é o campo de batalha agora. Eles parecem prodígios políticos, porque o reino de Satanás é construído sobre influência, não sobre altura. Eu fico aí vendo uns políticos aí dando uma de crente, hein? Meu Deus, misericórdia, não quero nem pensar. 7. As linhagens de celebridade e a herança da serpente. Quase toda dinastia global, dinastia, gente, é os que estão em alto grau, tá? São os reis, essa turma toda aí. Quase toda dinastia global compartilha um padrão estranho. Uma estrutura óssea repetitiva, espaçamento de olhos repetitivos, conexões de linhagem repetitivas que não fazem sentidos. Famílias reais, elites de Hollywood, titãs da tecnologia, dinastias políticas, todas remontando as linhagens antigas de sangue. O mundo zomba dos cristãos por acreditarem nos Néfilim, mas o próprio mundo adora os descendentes dos mesmos homens de renome. Eles os idolatrizam. Idolatrarizam. Tá, acho que eles os idolatram. Essa coisa aqui está errada. Os defendem e os elevam ao status divino. Essa adoração não é acidental, é herdada. Já estou terminando, gente, já estou terminando. Mas eu preciso passar isso para vocês. Se os vigias produziram governantes antes do dilúvio, sua semente naturalmente gravita em direção ao poder hoje. O mundo está obcecado por eles, porque o espírito da era está obcecado por eles. E esses indivíduos parecem atemporais, reciclados, reorganizados, desaparecendo e reaparecendo com novos nomes, novas personas, novos papéis. Os humanos não se reinventam assim, mas seres sobrenaturais, sim. É por isso que o fenômeno do doppelganger, é tão espiritualmente significativo. Quando você sobrepõe dois rostos, um sobre o outro, de eras diferentes, e eles se encaixam perfeitamente, né? Como tem do Putin, vocês já viram do Putin? Do dono do Facebook, vocês já viram? É incrível, incrível. Olha aqui, quando você sobrepõe dois rostos, um sobre o outro, de eras diferentes, eles se encaixam perfeitamente. Você tem apenas duas explicações. Ou a tecnologia de clonagem é séculos mais antiga do que pensamos, ou alguns seres não morreram. A Bíblia diz que os anjos não morrem. Se os anjos caídos aparecem como homens, e se sua semente pode imitar a aparência humana, então a reciclagem de rostos não é um erro, é uma estratégia. 8º, os últimos dias, como nos dias de Noé. Jesus disse exatamente o que a última geração precisava ouvir. Ele não disse que os últimos dias seriam como Sodoma, embora isso também seja verdade. Ele não disse que seriam como a Babilônia, embora sejam. Ele disse que seriam como os dias de Noé, Mateus 24:37. Os dias de Noé foram definidos por hibridização, infiltração espiritual, engano sobrenatural,
e adulteração da imagem humana de Deus. Os vigias queriam corromper o genoma humano porque a salvação está ligada à humanidade. Cristo se tornou homem para resgatar os homens. Se Satanás pode produzir uma humanidade falsificada, ele pode cortar os homens da possibilidade de redenção. É por isso que essa obsessão moderna com fluidez de identidade, edição genética, clonagem, rituais de sangue, simbolismo oculto e vigilância não é aleatória. É uma estratégia pré-dilúvio, reembalada para uma era digital. Os vigias não se foram. Sua semente não está silenciosa. Sua influência não diminuiu. Ela está simplesmente disfarçada. Não, Mark Zuckerberg tem o dele e o Putin tem o dele. Então, tudo lá no século XVIII, século XVII. Eu vou colocar nos isso para vocês verem. Você pode ter certeza de que a infraestrutura para a sua ascensão não é humana, é sobrenatural. Os Néfilim não estão extintos, eles estão embutidos. Conclusão. Os gigantes caminham entre nós e o mundo os adora. Todo mundo quer ser igual a eles, não é verdade? Quer até se vestir como eles. O mundo zomba do que teme. Ele ri dos gigantes, mas se curva diante das celebridades. Ele nega anjos caídos, mas adora os influenciadores. Olha isso aqui. Ele rejeita o sobrenatural, mas está encharcado de simbolismo oculto. Os vigias se rebelaram uma vez ao aparecerem como homens, e eu acredito que eles aparecem como homens novamente. Gigantes outrora governaram a terra pela força bruta. Agora governam por carisma, talento, poder, sedução, influência espiritual. Olha isso. O diabo disse que poderia distribuir reinos, e ele não estava mentindo. Quando você vê os homens de renome da nossa era, as celebridades atemporais, os doppelgangers reciclados e os ícones políticos, as divindades da mídia, os senhores culturais. Você está vendo a versão moderna de Gênesis 6. Eles nem sempre são altos, mas são sempre influentes. Leonardo DiCaprio, né? Essa turma, os bonitinhos, né? Os bonitinhos, né? Angelina Jolie, né? Mas seu poder eles são a semente da serpente, vestida como semente de homens. E a igreja que se recusa a reconhecer isto está adormecida, justamente na hora em que Cristo nos alertou para permanecer vigilantes. Irmãos, isso aqui é um alerta. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para nós. Entendeu? Isso é um alerta. Presta atenção. Isso aqui você tem que identificar. Quando você vê uma pessoa perto de você, que você sente um mal-estar, que você sente uma coisa ruim, você pode ter certeza que essa pessoa tem problema de Néfilim no meio da vida dela. Você pode ter certeza. Exatamente, eles vivem em círculo, não morrem, ficam presos aqui, exatamente. Exatamente, isso daí. Presta atenção. O menino, o Guilherme, acho que é Guilherme, né? Falou sobre como é que é o nome dele? O príncipe, né? Hoje ele é rei, né? Ele mesmo diz que ele é o empalador lá atrás. Como é que é o nome do cara lá, gente? Como é que é o nome do... Lá o que era... Ele era vampiro, né? Ele era vampiro. Como é que chama o... É um rei que viveu lá atrás, ele viveu num determinado lugar. Ele fala, ele conta que ele vem dele. Sabe o que é? Ele foi ele. Quando você vê, é o Vlad, isso mesmo, é o Vlad. Quando você vê, é Guilherme, né? Então eu não esqueci o nome. Quando você vê eles falam, porque o povo acha que é mentira. Eles estão falando a verdade. Tá entendendo?
Eles estão falando simplesmente a verdade. Agora, como é que nós vamos acabar com essa gente? Por isso que eu estou falando para você. Como é que você vai destituir essa gente da tua vida? Como é que nós vamos destituir essa gente da nossa vida? É tendo vida com Deus. Tá entendendo? Tendo vida com Deus, nós precisamos ser novas criaturas, meus irmãos. Nós precisamos, tá aqui, ó, João 3, quer ver? Ó, vamos entrar agora naquilo que Deus me deu hoje. João 3, abre tua Bíblia em João 3, é por curtinho, versículo 5. Diz assim, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, Suzana, eu vou dizer para você, onde tem Néfili, as crianças de bebê de proveta são Néfilis. Bebês de proveta são Néfilis. Eu não tenho medo de dizer isso. Você vai assustar. Bebê de proveta são Néfilis. Tudo que é manipulado, entendeu? Tudo o que é manipulado geneticamente, tudo que é colocado num tubo de ensaio, tem lá. Putin consegue descer história. Exatamente, o Putin. E pode ver que o Putin não envelhece. Ele não envelhece. Entendeu? Ele não envelhece. E tem ele em 1500. A imagem dele em 1500. Ele não envelhece. Meu irmão, se você não nascer da água do Espírito, entendeu? Pois é, elas fazem tratamento, na verdade, para colocar o óvulo lá dentro, mas o óvulo já foi manipulado. Entendeu como é que é? Aquele esperma já foi manipulado. O homem pôs a mão, acabou, minha irmã. O homem pôs a mão, acabou. Entendeu? Esses, como é que falam? Esses bancos de sêmen, isso tudo aí, meu irmão. Isso tudo aí é manipulação de anjo caído. Presta atenção, irmãos. Toda mulher que dá luz por esse tipo de coisa, ela não está tendo um ser humano, ela está tendo um Néfili. Eu não tenho medo de falar isso. Eu não tenho medo. Entendeu? Genética adulterada, exatamente. Com Deus não se brinca. A criação de Deus tem o jeito que Deus deixou para fazer. Não precisa usar tubo de ensaio. Entendeu? Não precisa usar tubo de ensaio. Então prestem atenção. Tudo que é manipulado, perde a essência do Criador. Meu irmão, se você não lutar com Deus para ser uma nova criatura, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus e você não tem autoridade sobre serpentes e escorpiões. Vamos ler Atos dos Apóstolos 1:8. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 1:8, tá? Nós precisamos, presta atenção, nós necessitamos, nesse momento, nós estamos vivendo um momento onde pessoas com falta de brilho no olhar, isso aí tudo meu filho, tudo é isso aí, é incrível. Olha aqui, ó, Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Aquele que é lavado, presta atenção, aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, aquele que tem parte com Deus, como está dizendo aqui, deixa eu abrir aqui de novo, João 3, né? João 3, 5. Deixa eu abrir aqui de novo para a gente não falar errado a palavra de Deus. João 3, versículo 5 diz assim, oh meu Deus, estou no João, então. Aquele, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da água e do Espírito recebe a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Vamos para o versículo 4, 31 de Atos dos Apóstolos. Diz assim, olha aqui, ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, presta atenção no que eu estou lendo aqui.
Aquele que nasce da água e do Espírito, ele entra no reino de Deus. Quem não tiver isso não vai entrar. Ele é colocado, ele vai receber de Deus. Aqui, recebe a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para acontecer o que aconteceu aqui. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Nós precisamos estar preparados para pisar serpentes e escorpiões, e só vai pisar serpente e escorpião aquele que nascer da água e do Espírito. Irmãos, como hoje, a irmã que me escreveu, né, que o problema que estava tendo na cidade dela, eu falei para ela, levanta a tua mão para o céu e ora. Porque nós precisamos ter autoridade, irmãos, para expulsar aquilo que está vindo. Nós temos que ter autoridade de mandar a tempestade parar e ela parar. Nós temos que ter autoridade de mandar que as pedras parem de cair, elas têm que parar. Porque o povo tem que ver o poder e a autoridade que está sobre os filhos de Deus. Mas se você não for nascido, Shalom, só Patrícia, se você não for nascido da água e do Espírito, você não pode fazer isso. Se você não tiver vida com Deus, você não pode fazer isso. Você não tem autoridade, você não é filho. Você não tem intimidade com o Pai, você precisa ter intimidade com o Pai. Vamos ler aqui que a Simone colocou, 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós estamos nesse momento. Presta bastante atenção, meu irmão. Nós precisamos ter consciência do momento que nós estamos vivendo. Se eu não tiver consciência que eu preciso estar diante da presença de Deus para que a minha comunidade, aqueles que estão à minha volta, sejam agraciados pelo poder de Deus, porque é onde muitas almas vão se converter. Você vai ser como as duas testemunhas. Você vai falar para chover e a chuva vai cair. Você vai falar para a chuva parar e a chuva vai parar. Você vai falar para o granizo parar e ele vai parar. Você vai falar para sair água da rocha e vai sair água da rocha. Porque Jesus disse que você faria mais maravilhas do que ele se você estivesse com ele. Nós estamos vivendo um momento crucial. Se você nesse momento voltar atrás, se você nesse momento não tiver a busca do poder de Deus na tua vida, para que você chegou até aqui? Para que você chegou até aqui? Para nada. Você morreu na praia. Não morra na praia em nome de Jesus. Nós precisamos ser as duas testemunhas. As duas testemunhas, as duas casas de Israel. Elas vão aparecer lá em Israel, sim. Mas elas estão aqui no resto do mundo também. Aonde? Em nós. Nós somos uma delas, somos os efraimitas. Nós somos aqueles que estão levando a palavra de Deus à frente. Presta atenção, meu irmão. Abre a tua mente para você pensar. Abre a tua mente para você raciocinar. Não é tempo de brincar de ser crente. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de clamar. É tempo de ter vida no altar. Presta atenção, o tempo está correndo. Nós já estamos nos aproximando do fim. Nós temos pouco tempo. Abaddon está vindo aí. Abaddon está vindo aí para pegar o mundo inteiro. Vamos salvar as almas, vamos colocar, entendeu? A pregação da palavra de Deus. Salmo 91, 13 diz: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás ao pé o filho do leão e a serpente. Meu irmão, presta atenção. Nós somos uma daquelas duas testemunhas que nós vamos fazer fogo descer do céu. Nós vamos fazer a água virar sangue. Nós vamos fazer a chuva parar e nós vamos fazer a chuva descer. Mas você precisa estar preparado para isso. Você está se preparando para isso?
A pergunta que não quer calar. Nós precisamos estar em Efésios 6, revestidos do poder de Deus. Tá na hora, meu irmão, de você clamar a que você veio. Tá na hora de você fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te agradecendo, Senhor, porque nós nos levantamos para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós nos levantamos, Senhor, muitas das vezes acabunhados, tristes, mas sabendo que em Ti temos vitória. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a autoridade do Espírito Santo, que o Senhor nos dê autoridade sobre essa terra caída, porque nós somos os Teus filhos e a Tua palavra diz que se nós estivermos em Ti, Senhor, nós faríamos obras maiores do que o Senhor fez. Nós faríamos uma montanha se mover de um lugar para o outro. Nós faríamos a terra tremer, como os discípulos fizeram aqui. A Tua palavra diz que se nós estivermos em Ti, nós faríamos muito mais. E eu te peço em nome de Jesus, não porque nós queremos ser nada, mas é porque nós sabemos que Satanás é vindo a este mundo com grande fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo e ele vem contra os teus filhos, mas nós te pedimos a autoridade do teu Espírito para nós irmos contra ele, para nós pisarmos serpentes e escorpiões, porque a tua palavra diz. E eu creio nessa palavra. Eu creio em todas as letras. Nada aqui é fictício, nada aqui é imaterial. Tudo aqui é real, é material. Tudo que a palavra diz são coisas que acontecem de verdade. Os Néfilim não são materiais. Os Néfilim não são somente espirituais, não. Eles estão aí, enganando todo mundo. E já enganou a gente também, que a gente não conhecia. Mas o Senhor está nos dando conhecimento. Conhecimento de causa para lutarmos contra a invasão de Satanás. Para que nós possamos avisar o mundo que Satanás está tentando tragar a todos. Pai, eu te louvo por aqueles que estão buscando a tua face de verdade. Eu te louvo por aqueles que vão fazer a diferença nesse mundo de verdade. Eu te louvo porque tu és maravilhoso. Eu te louvo porque em ti temos vida. Eu te louvo porque fomos chamados para a vida eterna. E eu te louvo porque esse povo está lutando para a vida eterna. E eu te peço, Senhor, nos ajude a caminhar. Nos dá a força que vem do alto. Sê conosco. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Pai. Acho que eu me exaltei muito, né? Me exaltei demais, cheguei a cansar. Mas Deus é conosco. Presta atenção, tudo que nós falamos aqui, a experiência que eu te contei da minha vida, junto com o que o pastor colocou aqui sobre os Néfilins, porque isso é um aprendizado, e junto com aquilo que Deus falou comigo hoje à tarde, através da autoridade do Espírito Santo, você precisa buscar ter, porque você foi chamado para fazer a diferença. E essa diferença vai chamar o restante que falta para a vida eterna. E Jesus vai voltar e vem buscar a mim, a você e a nós. Glória a Deus. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.